O tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, tem falado muito sobre um tal de cara do agro na delação dele sobre a trama golpista. Chegou a hora da gente saber quem é esse cara, hein? Opa, vamos saber mais com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, quem é o cara do agro? Então, Ana, a gente está vendo toda essa investigação aí com a questão da trama golpista e finalmente está chegando no agro, que é uma coisa que eu vou meter aqui eu avisei. Vocês podem procurar. No dia do 8 de janeiro eu já estava fazendo corte aqui no Meteoro. No dia que é seguinte ao que aconteceu hoje de janeiro, eu já estava fazendo corte aqui no Meteoro falando, gente, presta atenção no agro, presta atenção no agro. E agora finalmente está chegando nisso, Ana. E está chegando nisso porque o Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, anda falando de um tal cara do agro nas suas delações. E daí que vem a questão. Cara do agro? Que cara do agro? Aparentemente, esse cara do agro é um cara chamado Germano Scheffel Nogueira, que é apontado aí pela Polícia Federal como o elo entre os golpistas e o agro. A gente, Ana, pode ir lá pro De Olho pro Repórter Brasil, que a gente vai ver um pouquinho sobre quem é esse cara. Tá aí, ó, Repórter Brasil, quem é o cara do agro citado na investigação da PF sobre a tentativa de golpe. A gente pode descer um pouquinho lá e mostrar como o Mauro Cid tem falado sobre isso. As investigações da PF que levaram à prisão do general Mário Fernandes, lembrando, o general Mário Fernandes era o cara que estava envolvido naquela tentativa de assassinato do Xandão, Lula, Alckmin, etc., que levaram à prisão do general Mário Fernandes, revelaram que Bolsonaro vinha sendo pressionado a usar as forças para reverter o resultado eleitoral. Parte da pressão seria aspas, cara do agro. O presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? É cara do agro, são alguns deputados, né? Disse Mauro Cid, ajudante de ordens Bolsonaro, ao então comandante do Exército, general Freire Gomes, que não iria aderir ao plano golpista. O general Mário Fernandes também afirmou em outro áudio estar orientando o pessoal do agro em suas ações. A gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá fora em frente ao QG, disse o general Mauro Cid. A única identidade revelada no relatório é a de Germano Nogueira, sem outras situações. Segundo o advogado Nogueira, porém, ele nunca, jamais representou o agronegócio. Tá bom. Mas então, Ana, Germano Scheffel Nogueira, que foi apontado aí pela PF como um dos, pelo menos, caras do agro, que ele é filho de uma ex-vereadora, dono de uma empresa de assessoria agropecuária e dono de um clube de tiro. Pacote completo, bingo! Né, é da política, de empresa agropecuária e é de clube de tiro, é uma beleza, né? E, Ana, ele foi apontado aí como o organizador de uma manifestação bolsonarista pelo golpe. Ah, puxa. Pois é, que aconteceu no dia 30 de novembro de 2022. O que estava acontecendo nesse dia? Estava acontecendo dentro do Senado aí os parlamentares bolsonaristas estavam lá usando o Senado para pedir golpe, basicamente, né? Rolou uma live da TV Senado passando uma audiência pública que naquele dia virou o assunto mais comentado do Twitter. Até tem aqui a reportagem da agência pública na época falando sobre isso. E enquanto estava rolando essa audiência pública, do lado de fora estava rolando uma manifestação bolsonarista. E daí teve autorização
da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal para rolar essa manifestação do lado de fora, olha quem que era o responsável. Germano Scheffel Nogueira. Olha só. Aqui você vê que a estimativa de público era 2.000 pessoas, mas não chegou a isso, Ana. Você vê as fotos. De acordo com o Metrópolis, eram umas 200 pessoas no máximo. Mas, enfim, Ana. Esse cara tá com o nome dele em documento oficial como o cara que estava organizando manifestação pedindo anulação das eleições. Mas ele não tem nada a ver com a agro e não tem nada a ver com o plano golpista. Tá bom, tá bom. Não. Mas enfim, Ana. E daí, vale falar aqui que ele tem um link aí com o Mário Fernandes. A gente já falou isso. Que link que ele tem com o Mário Fernandes? No relatório da Polícia Federal, aquele de mais de 800 páginas e tal, ele aparece como um interlocutor do Mário Fernandes de um áudio que o Mário Fernandes falou, dizendo para ele não parar com as ações. Vamos lá. Ó, tá aqui. Isso aqui é do relatório da Polícia Federal. A gente tem aqui conversa do General Mário Fernandes, o cara que estava aí no plano de matar o Lula, Alckmin e Xandão, com o tal Nogueira aí. Força, Germano. Boa tarde, meu amigo. Pô, já tava desistindo. Eu te dei o telefone. Pô, já tava desistindo que tu fosse me contactar. Mas é um prazer enorme receber tua mensagem. Ver que você continua totalmente mobilizado, tá ok? Ele fala tá ok, mas não é o Bolsonaro, tá, gente? É só mais um milico. E, meu amigo, aguarda. Mantenha as mesmas ações, a mesma vontade, certo? No apoio a nós, tá ok? Quem você puder orientar, manter com o mesmo impacto, por favor, o faça, certo? Agora a decisão está em outras searas, tá ok? E a gente continua acreditando muito, mesmo porque a gente considera que não existe outra saída. Um grande abraço e a gente mantém contato, hein? Independente da solução, a gente mantém contato. Vou seguir sempre à tua disposição aqui em Brasília. Força! Eu não sei, eu acho bem comprometedor, né? Você ter um cara que foi preso por participar de uma trama golpista que estava planejando matar o presidente, o vice-presidente eleito e um ministro do Supremo Tribunal Federal, falando sobre como é a única saída, dizendo para não parar a mobilização. Eu acho que é um pouco comprometedor esse papo aí. Mas enfim, quem sou eu? E, para completar, esse cara está sendo apontado como um dos responsáveis aí por organizar os acampamentos em frente aos quartéis lá em Brasília. Então... Esse é o cara do agro, Ana. Esse é o cara do agro. Esse é o cara do agro. Importantíssima essa notícia, Sofia. Esse é o primeiro elo. Finalmente a gente está trilhando esse caminho, né? Indo olhar quem são os financiadores, qual é a ligação entre o golpe e o agro, quem mais está envolvido nessa história. A gente não pode, de fato, ficar só ali nos milicos, não. São terríveis, mas não são só eles, não. Né? Tem muito mais gente graúda aí por trás dessa história, e o seu Germano aí acho que é só o primeiro dominó que está caindo nessa história aí. Pois é, e é importante a gente dizer isso, porque tem, por exemplo, algumas coisas que a gente sabe de envolvimento de gente do agro que a gente não sabe se é esse Germano, né? É importante dizer isso. Então, eu, a hora que vi isso aí, o cara do agro, eu automaticamente pensei no dinheiro na sacola de vinho, né? Só que a gente não tem, eu pelo menos eu procurei, não achei na imprensa, nem no relatório, nem nada, alguma ligação desse dinheiro com o Germano. Pode ser, pode não ser, a gente não tem informação sobre isso. Mas teve o dinheiro que foi entregue ao Braga Neto, que depois entregou para a equipe do Mário Fernandes para fazer o assassinato lá, que a gente sabe que era do pessoal do agronegócio. Quem é esse pessoal do agronegócio? A gente está falando da mesma pessoa? Não temos provas disso. Mas, de uma forma ou de outra, tem que ir atrás do pessoal do agro. Tem que ir atrás do pessoal do agro, porque tem muita coisa aí. A gente sabe, por exemplo, que
o, o George Washington de Oliveira, aquele que tentou explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília na véspera do Natal, que ele estava aí com o apoio do pessoal do agro. A gente sabe disso. Então, gente, tem muita coisa para sair se você começa a cavar o agro. E, inclusive, eu vou até fazer uma recomendação aqui. De Olho nos Ruralistas, ano passado, soltou um dossiê inteiro sobre envolvimento do agro, indo desde do golpe contra Dilma até o 8 de janeiro. A questão é, o agro aparece em mais de um ponto nessa história. Vamos acreditar que o agro é todo germano? Assim, Não. eu vou me arriscar aqui, Sofia, eu vou me arriscar e eu vou fazer uma aposta que eu acho que o agro não é só o germano, tá? Eu também. Né? Eu também. Eu acho que eu apostaria aí a unha de um dedinho aqui nessa história. Eu gostaria de incentivar Germano a cantar? Gostaria, mas eu acho que não é só ele que vai cantar, não. Tem uma porção de gente para cantar aí. Se ele quiser cantar também, a gente tá sempre aceitando música aqui, tá? E talvez seja um sertanejo. Vamos lembrar que a própria PF coloca ele como o elo. O elo, de um lado tem os golpistas, do outro lado, com certeza tem mais gente. Tem mais gente nessa história aí. Esse é só o começo. E realmente parece uma notícia pequena, mas é um ponto de virada fundamental. Vocês estão conseguindo entender o tamanho disso? É um ponto de virada fundamental para a gente sair não, que sair é uma palavra difícil. Sair dos milicos, não que a gente não vai esquecer deles, não, mas para a gente ampliar aí o escopo e não olhar apenas para os malditos milicos e começar a olhar também para os malditos agro. Exatamente. É isso aí. Afinal de contas, Sofia, agro é pop, agro é tudo, agro é golpe. Agro é golpe. Malditos latifundiários. Malditos latifundiários, essa é a expressão. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá, gente. A gente logo mais, em instantes, com mais assuntos aqui no nosso plantão. Bora!